Graça e paz. Eu sou Josemar Nunes e hoje é mais um episódio da série Reciprocidade, os mandamentos recíprocos. Fica comigo até o final. E no episódio de hoje, nós vamos ver o tema Acolham e se aceitem. É outro tema polêmico. Eu acho que os mandamentos recíprocos são todos temas polêmicos. Eu acredito, porque são temas que tratam de relacionamento. Mas, para não ficar apenas falando aqui de mim mesmo, vamos usar o texto bíblico, vamos à palavra de Deus. Romanos, capítulo 15, verso 7. Olha o que diz. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos aceitou, para a glória de Deus. Aleluia! Glória a Deus, meu irmão. Que palavra incrível. Nós vemos Paulo aqui escrevendo à igreja em Roma, falando e estimulando aos cristãos experimentados e mais experientes, firmados, com base, com fundamento na palavra, a acolher os novos crentes em Jesus. E ele ainda reforça, assim como o Senhor Jesus também nos acolheu para a glória de Deus. E se a gente parar aqui para pensar, irmãos, como foi que o Senhor Jesus nos acolheu para a glória de Deus? É uma pergunta para a gente meditar, para a gente refletir. Mas para a gente refletir nessa pergunta, eu quero trazer um pouquinho do contexto aqui do capítulo 15. Nós lemos o verso 7, mas o contexto do capítulo 15 é incrível. Paulo aqui falando acerca dos novos cristãos da igreja de Roma, dos judaizantes, que são aqueles que judeus que se converteram, mas que ainda continuavam nas práticas da tradição judaica, da observação da lei, da observância da lei, e existia uma certa dificuldade na compreensão, no entendimento, na mudança de comportamento, no deixar os velhos hábitos, no parar de praticar a tradição. Não que a tradição não tenha importância, ela até pode ter alguma importância, mas não mais do que a nova vida trazida através de Jesus Cristo. Por isso, Paulo, no capítulo 15, ele reforça e ele se identifica com aqueles cristãos que são fortes. E ele nos dá um conselho. Ele fala: olha, vós que sois fortes, suportem a fraqueza dos fracos. O que ele está dizendo com isso? É que, para aquela época, e é uma palavra muito atual, para aquela época, os judaizantes, os romanos, que tinham as suas próprias tradições, os novos convertidos, inclusive gentios, que não tinham esse conhecimento pleno. Eles nem eram judeus e eram gentios, eram estrangeiros. Eles não tinham conhecimento da cultura, da lei, não tinham nem obrigação. Mas Paulo reforça a importância de, quando ele fala vós que sois fortes, suportar a fraqueza dos fracos, ele não está remetendo a pecado cometido, a erro, a desobediência, não praticamente. Nesse contexto aqui, ele até fala que o que foi escrito no passado foi para que nós pudéssemos aprender e ensinar. Paulo aqui está instruindo aos experimentados em Deus a ajudar a esses novos crentes a se firmar. 2 Coríntios 5,17 diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, no verso 4, ele fala que nós devemos andar em novidade de vida. A carta aos Romanos é um desafio para Paulo. A igreja em Roma é um desafio para Paulo, na instrução, no ensino, sim, porque não havia só romanos, havia também judeus, assim como ele, que era judeu de nascença, mas era cidadão romano. Como é desafiador, porque acaba tendo muito contraste, muito confronto, muitos desafios a serem enfrentados. O próprio Paulo mostra aqui no início do capítulo 15, quando ele fala que
ele não pretende, não é para agradar a si mesmo e nem o outro, pelo contrário, até mesmo como Jesus também não veio para agradar a si mesmo, mas tudo o que for dito, tudo o que for ensinado, qualquer instrução, mesmo que doa, será para o aperfeiçoamento daquele crente, daquele novo crente em Jesus. Não é diferente dos dias de hoje. É, no nosso entendimento, eu consigo compreender que o acolher que Paulo traz aqui, usando ainda como referência, assim como Jesus nos acolheu para a glória de Deus, é um acolhimento exatamente com o dever, que é o que ele nos mostra. Ele mostra que nós temos o dever, nós que temos alguma experiência, que julgamos ter alguma experiência, que julgamos ter algum conhecimento, que exercemos liderança, que estamos à frente na igreja do Senhor Jesus aqui na terra, temos o dever, e ainda assim, que não estejamos exercendo nenhum tipo de liderança, mas se nós temos conhecimento, se nós somos experimentados e até mesmo firmados, o alicerce, a base, o fundamento na rocha que é Jesus, através do conhecimento da palavra, temos o dever e a obrigação de acolher todos os novos crentes. A instrução de Paulo foi para que nós ajudássemos na sua fraqueza, mostrando na situação real tudo aquilo que precisaria ser refeito. E isso é incrível, meu irmão, porque Deus espera, nesse tempo, nessa geração, nos dias atuais, usar a mim e a você nesse acolhimento. Não, no acolhimento não apenas para o novo crente, mas também para aquele crente experimentado que não está livre de passar por processos de angústia, de aflição, de depressão, de tristeza. E muitas vezes é esquecido, porque julgam que, por ter muito tempo na caminhada cristã, ele não precise de um conselho, de uma palavra, de oração, de um acolhimento. Eu quero trazer aqui, no episódio de hoje, algumas situações, trazendo alguns exemplos de acolhimento através de exemplos de homens e principalmente do Senhor Jesus. Algumas situações que me remeteram a esse acolhimento. Vamos lá? Fica comigo, não sai daí, hein? Me acompanha. E o primeiro exemplo que eu queria trazer não podia deixar de ser, né? Evidentemente, nosso Senhor e Mestre Jesus, onde um texto tão conhecido, Evangelho de João, capítulo 4, a Samaritana. Sim, como nós bem sabemos, os samaritanos não se davam com os judeus. Historicamente, uma guerra de fé, uma guerra por geografia, onde se deve adorar em Jerusalém, em Samaria, é no monte. E o Senhor Jesus nos ensinou que o lugar de adorar é em todos os lugares. Mas havia uma divergência entre os samaritanos e os judeus. Mas Jesus quebrou todo o protocolo, quebrou todo o preconceito, todo o paradigma, tudo o que existia para separar nesse momento, como essa samaritana no tanque de Jacó, Jesus quebrou. Ela era uma mulher marginalizada, ela estava escanteada, rejeitada pela sociedade, excluída. Sim, porque, como todos sabem, ela já foi casada com alguns homens e o homem com quem ela estava vivendo não era seu marido. Tudo isso Jesus revelou para ela, inclusive revelando para ela que ele era a fonte de água viva. Aquela mulher foi tratada, acolhida, abraçada, ela foi compreendida e foi transformada. O acolhimento, do ponto de vista. Paulo, lá no Romanos 15, ele fala que a ideia do acolhimento não é sobre exclusão, não é sobre discutir controvérsias, não é acusar sobre o erro, ou sobre o pecado, ou sobre o comportamento do velho homem. Não é sobre isso. Apesar de a verdade precisar ser dita, e tem que ser dita, mas ela precisa ser dita da forma correta. Jesus, como mulher samaritana, confrontou aquela mulher, mostrou para ela a situação em que ela vivia, mas acolheu e lhe deu uma direção. Acolhimento real. É sobre isso. Louvamos o teu nome, Jesus, porque o Senhor sempre nos ensina. Um outro personagem que eu quero trazer aqui para vocês, ele é
pouquíssimo conhecido. Pouquíssimos ouvimos falar sobre esse personagem, mas ele é um grande cooperador do Evangelho. Sabe qual é o nome dele? Gaio. Na carta de João, na terceira carta de João, a partir do capítulo 1, versos 5 a 8, nós vamos ver ali João falando um pouquinho sobre Gaio. Gaio reflete de forma positiva, o que é um acolhimento real. João chega a dizer que a atitude de Gaio é uma atitude de um servo fiel. Ele atribui fidelidade às atitudes de Gaio. O que foi que Gaio fez? Segundo a carta de João, Gaio é aquele que acolhe a todos que chegam na igreja. Ele sauda, ele conversa, ele cumprimenta, ele procura conhecer pelo nome, ele é aquele que encaminha. E João diz que o testemunho do comportamento de Gaio na igreja é tão grande, que inclusive até aqueles a que ele não conhece, pessoas desconhecidas, são bem tratadas, acolhidas, abraçadas. Esse deve ser o nosso comportamento. Sem olhar a quem, sem olhar o exterior, mas acolher com o olhar de Jesus Cristo. Que mais Gaios se revelem no nosso meio, no seu reino, Jesus. Levanta homens e mulheres com a mesma disponibilidade de Gaio, para que sejam chamados de fiéis por seu comportamento de acolhimento real. Agora, eu quero trazer aqui o exemplo de um comportamento que poderia causar uma exclusão. Pois é. Sabe os Bonerges? Sabe os Filhos do Trovão? Sabe de quem eu estou falando, né? Muito bem. Tiago e João, os dois irmãos, os apóstolos do Senhor Jesus. João, inclusive, é aquele citado no seu próprio evangelho como o discípulo amado. Com, é, Conforme a sua tão grande aproximação do Mestre Jesus. Mas olha só, lá em Marcos, capítulo 3, verso 17, quando Jesus lista os 12 discípulos, está lá, Tiago e João. E ali mesmo ele atribui a esses dois irmãos o subnome de Bonerges, filhos do trovão. Lá não está explicado por que eles receberam esse nome, mas fique tranquilo, porque essa explicação existe. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, verso 54, está ali, no seu contexto, a explicação do porquê Tiago e João foram chamados por Jesus de filhos do trovão. Meu irmão, se for analisar o comportamento, por isso que é importante o acolhimento. Paulo estava ali nos mostrando que o comportamento adverso, contrário, às vezes agressivo, não pode ser motivo para nós excluirmos ou escantearmos. Estava Jesus voltando com seus discípulos e então, passando por uma aldeia em Samaria, já era tarde, a noite já chegava e Jesus pediu para eles procurarem um abrigo. Pasmem vocês! Samaria rejeitou a receber Jesus. E adivinha o que aconteceu? Não adivinha que é pecado, mas olha só. Tiago e João voltaram irados com raiva para Jesus. Jesus, permita que nós oremos ao nosso Deus, ao Pai, e que Ele mande fogo do céu e consuma a todos os moradores dessa aldeia em Samaria. Jesus poderia, ali, naquele momento mesmo, excluir esses dois da sua lista de discípulos e apóstolos, podendo dizer, apartados de mim, porque eu não vos conheço. Ele poderia dizer, desde quando eu tenho ensinado isso para vocês? Jesus ali os repreendeu, os ensinou de forma clara e continuou acolhendo a Tiago e a João de forma tranquila e continuaram a caminhar juntos. No próprio Evangelho de Marcos, no capítulo 10, verso 35 a 45, nesse contexto, mais uma vez, a gente vê esses dois irmãos periperciando junto a Jesus. Olha só, demonstrando desejo por poder, por status, por destaque. Eles chegam a Jesus e dizem, Jesus, permita que quando nós entrarmos no teu reino, o meu irmão esteja à tua direita, no teu trono, e eu esteja à tua esquerda. Oh, meu Deus do céu, Jesus é tão lindo, mais uma vez, Jesus ali acolhendo os seus amados, Jesus trata, Jesus aconselha, Jesus instrui e diz, olha, quero lembrar para vocês uma coisa, no meu reino, o maior será o menor, o último será o primeiro. Então, quem quiser ser o primeiro, que seja servo de todos.
Ô, meu irmão, então, mais uma vez, Jesus não descarta, Jesus não exclui, Jesus confronta com amor, com tranquilidade, com instrução, tratando. Acolhimento bíblico no reino de Deus é sobre tratamento, nunca será sobre exclusão. Logo em seguida, a gente vai ver o quê? Isso também é polêmico. O próprio Paulo, escrevendo aos Gálatas no capítulo 6, ele diz, olha, capítulo 6, verso 1, vós que sois espirituais, se vocês pegarem algum irmão tropeçando em alguma coisa, cometendo algum pecado, repreende-o com amor, com amor. E olha, e toma cuidado para que você mesmo não caia naquilo em que você está condenando. Mais uma vez, Paulo nos mostra aí na sua carta aos crentes na Galácia que é necessário sim, porque acolher não é passar a mão na cabeça. Acolher não é concordar com o erro ou com o pecado cometido. Acolher é confrontar, acolher é instruir, ensinar, repreender em amor, tratar, para que haja um aperfeiçoamento. A fé está sempre em desenvolvimento. E nesses casos, mais do que nunca, a gente precisa ter um cuidado detalhado para que não venhamos a perder nenhuma das vidas que, a preço de sangue, o próprio Jesus conquistou na cruz do Calvário. E ainda nessa perspectiva de acolhimento com tratamento que o Senhor Jesus nos mostra através da sua palavra e usando os seus servos, a gente percebe, por exemplo, que em 1 Coríntios houve um caso de um jovem que se envolveu com a mulher do seu pai e ele foi excluído da igreja por conta do seu pecado cometido. Em 2 Coríntios, capítulo 2, do verso 5 ao 11, nós vamos ver esse contexto de Paulo ensinando para a igreja como tratar essa pessoa que cometeu pecado e que foi excluída. Paulo já inicia dizendo que aquela pessoa cometeu pecado e entristeceu a igreja, mas não somente a igreja, entristeceu a Paulo também. E ele diz que foi dado a essa pessoa uma punição pela maioria de votos. Houve uma assembleia e a maioria decidiu punir a pessoa pelo erro cometido. Paulo disse que essa punição já era suficiente, que essa pessoa não deveria ser excluída, que essa pessoa não deveria ser tratada com indiferença, que essa pessoa não deveria ser rejeitada pela igreja. Pelo contrário, que deveria ser tratada com amor, que deveria ser tratada com paciência, para que esta vida não perecesse, não se perdesse. E mais ainda, Paulo diz, para que nós, como igreja, não dessemos espaço, favor para Satanás contra nós acerca de situações como essa. A igreja que condena, que julga e que exclui. O reino de Deus não é sobre isso. O acolhimento precisa ser de tratamento. Agora, o tratamento só é possível, a cura, a evidência da mudança, da transformação, que para muitos é deficiente, só acontece a partir do momento em que o indivíduo também decide se ver como discípulo de Cristo. E aí, negar-se a si mesmo será um dos primeiros alicerces para que a base, a fundação, seja feita de forma bem estruturada. E a gente vai falar disso já já. Ainda em Romanos, no capítulo anterior, no capítulo 14, a gente vai ver Paulo iniciando esse assunto sobre acolhimento já no capítulo 14, que é quando Paulo fala sobre acolher aquele que é fraco na fé. E, mais uma vez, ele trata exatamente dessas questões de tradições, de cultura, da lei, em que os crentes na igreja de Roma estavam vivendo tanto os judaizantes como os gentios, como os que estavam vivendo lá em Roma e decidiram seguir a Cristo. Nesse contexto não é sobre pecado. Quando ele fala os fracos, para a gente cuidar dos fracos na fé, não é sobre pessoas que estavam cometendo pecado. É porque não tinham ainda uma fé baseada, fundamentada. Estavam vivendo ainda como se
não conseguissem deixar as práticas e os costumes do velho homem ou das suas tradições antigas. Cristo é maior que qualquer tradição. A palavra que ele proferiu para os seus está acima de qualquer tradição. Não que a tradição não seja importante, mas a palavra de Deus sobressai a tradição. E mais uma vez, Paulo nos adverte aos crentes maduros a tratarem com carinho, com atenção, acolher os crentes que têm debilidade na fé, que ainda estão em desenvolvimento da sua fé, conhecendo o Senhor Jesus. E é através de mim e de você que julgamos ter experiência, conhecimento, base firmada, alicerçada. Até porque tudo isso é uma construção. Paulo nos ensina a ajudar essas pessoas a construírem a sua edificação. E nenhuma edificação começa já pelos muros, pelo contrário, a edificação começa pela fundação. Cavar as bases com profundidade, preparar a fundação perfeita, aí então começar a lançar os alicerces e aí começar a desenvolver a edificação. Ninguém consegue fazer isso sozinho. Então, no início da fé, eu, você, todos nós precisamos de pessoas acolhedoras para andar ao nosso lado, para nos instruir, para tirar as nossas dúvidas, para nos ajudar e nos ensinar a como ter uma vida de oração, a como ter uma vida de renúncia, a conhecer a palavra de Deus, porque é ela que nos santifica, é ela que nos transforma, é ela que nos faz andar nessa novidade. Aí o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, o apóstolo Tiago, ele nos traz uma situação que parece ser tão atual. E é incrível essa situação. Né? Na carta de Tiago, no capítulo 2, a partir do versículo 2 até o versículo 4, nós vamos observar ali uma situação que não deveria, mas que ainda acontece nos dias atuais. E qual é a situação? Chega na igreja, na reunião dos santos, um homem, uma pessoa lá abastada, bem vestida, cheirosa, bem calçado, aparentemente nota-se que essa pessoa tem posses e é uma pessoa rica. Para essa pessoa foi oferecido o melhor lugar, um lugar de destaque, um lugar lá na frente, onde ele podia ouvir, onde ele podia ver bem. Sim, pasmem. Mas isso acontece até nos dias de hoje. Basta ter alguma coisa a mais, basta ter uma contribuição a mais, basta ter um dízimo elevado. E aí então você é tratado com diferenciação, você se torna uma pessoa VIP. Mas no mesmo texto nós vamos ver então que em seguida chega um homem mais simples, vestido simples, de forma simples, provavelmente, né, totalmente demonstrando a sua condição que não era rico, mas que era pobre. E o que acontece? É oferecido para ele um lugar inferior, lá atrás, escondido, próximo do chão, de sentar no chão, totalmente descreditado, um descaso total com essa pessoa, o tratamento desigual, o acolhimento desigual. Então, não foi isso que o Senhor nos ensinou. E é isso que o apóstolo Tiago nos mostra. Era uma realidade para aquela época, mas é uma realidade também nos dias atuais. E que nós precisamos trabalhar para inverter essa situação, que somos nós que Deus quer usar. Mas olha o que o verso 8 diz. Capítulo 2 de Tiago, verso 8. Capítulo 2, verso 8, diz assim, ó. Mas se vocês atentarem para o que diz as Escrituras, a lei diz, amai o teu próximo como a ti mesmo. O verso 9 diz, mas se você age tratando o outro com acepção, com indiferença, fazendo acepção de pessoas, escolhendo a quem você quer acolher, escolhendo quem você quer tratar bem, escolhendo quem você quer dar o melhor lugar, um lugar mais favorecido por conta de posição social, por conta de status, por conta de posses, da posição financeira. O texto do verso 9 diz que você comete pecado. Ei, queridão, ei, queridona, desperta, tu que dormes. É para um tempo como este que o Senhor quer nos levantar
como gaios nessa geração, para não tratar ninguém olhando com os olhos humanos, mas com a perspectiva de Deus, que vê ali uma alma que precisa desenvolver a fé que vem por ouvir, ouvir a palavra de Deus, aprender, instruir, ensinar, repreender, pegar na mão e não largar. Se tratamos com indiferença, cometemos pecado. E lembra do apóstolo Pedro, aquele mesmo que negou Jesus 3 vezes? Nessa situação, se fosse eu, uma pessoa que dizia, estamos junto, mas me negou 3 vezes, me excluiu, me deixou à margem e me envergonhou, eu poderia rejeitar, eu poderia tirar da minha vida. Mas não foi isso que o Senhor Jesus fez. E é esse mesmo Pedro que foi acolhido pelo Senhor Jesus e que se tornou um dos apóstolos mais notáveis do Novo Testamento. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, no verso 34, ousadamente ele diz que ele agora entende e percebeu que Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus não faz acepção de pessoas, eu e você, que somos discípulos do Mestre e Senhor Jesus, também não podemos fazer. Precisamos estender a mão. Precisamos olhar e observar todos aqueles que chegam à nossa casa, ao reino de Deus, nas nossas igrejas, olhar e perceber o novo convertido, o visitante, e muito além disso, os membros e discípulos das nossas igrejas que podem ter experimentado uma vivência com Deus na sua caminhada de 1, 2, 5, 10, 20, 30 anos, mas que não estão livres de passar por momentos de dor, de tristeza, de aflição, de depressão, de pânico. Não. Que tenhamos um olhar voltado para essa perspectiva do acolher, o acolher com tratar. Paulo disse que não era necessário estar discutindo coisas que fossem controvertidas, não, mas ensinar e instruir em amor, para que todos cresçamos juntos com o mesmo pensamento, unanimamente, caminhando coesos para o alvo que é o reino de Deus. Que Deus nos abençoe. E se você gostou, faz aquilo que eu sempre peço. Curte aí, comenta, compartilha, deixa a tua opinião, se Deus falou com você, se você aprendeu alguma coisa, se você concordou ou discordou com alguma coisa. Nós não sabemos tudo e nós queremos sempre estar em constante aprendizagem. Então, que Deus abençoe, em nome de Jesus, e até o próximo episódio.